recapitular, eu estava... Será que eu apertei alguma coisa? Deixei de apertar? Tá gravando. Eu apertei. Eu estava, né, colocando aqui o quanto que a fisioterapia em obstetrícia, ela tem um leque amplo, né, para a gente trabalhar e que a gente não pode só pensar na reabilitação. Mas, quando uma mulher chega para nós com uma dor nas costas, com uma dor lombar, e às vezes essa dor lombar ela é decorrente da gestação, então sim, a gente vai trabalhar com a reabilitação, né? Porque a fisioterapia em obstetrícia a gente vai trabalhar globalmente com tudo com todas as adaptações que acontecem durante a gestação e com as questões específicas que vão surgindo, né? Síndrome de Quervan, a gente podia pôr esse tema também um dia, hein, Liris? Então, você vai trabalhar a mão na grávida, né? Vai trabalhar o pé. Precisa, né, Sam? E precisa. Então, porque são coisas que são comuns da gestação e que a gente vivencia em consultório. E aí, o que fazer, né? Porque se a gente fica só focada lá no períneo, né? Só na pelve, de repente aparece uma outra coisa, e o que a gente faz? Tudo bem? Podemos já começar, então, né, Liz? Podemos. Bom, eu gosto sempre de pensar, né, e sempre na minha avaliação, como é que essa mulher está vivenciando o corpo no seu dia a dia, as atividades de vida diária. Isso é super importante a gente perguntar para ela, saber como é que ela está, como é que ela está trabalhando, quantas horas ela fica sentada por dia, qual é o trabalho dela. A maioria, hoje em dia, trabalha sentada, né? Nós somos privilegiadas, a gente trabalha com movimento, não é? Mas a grande maioria trabalha sentada. E, assim, né, o que ela está fazendo de atividade física, se ela está... qual é a atividade física, qual é a frequência que ela faz, e que tipo de atividade física, em geral, pilates, yoga, né, que é de prática que a gente já conhece, né, e às vezes eu encontro mulheres vêm em consultório, em sessões de pilates ou de yoga com lesões dessas duas, não sei você, Liris, ou vocês também, né, infelizmente, Muita. por uma Muita questão... queixa. Oh, yeah. Muita queixa, né? O Pilates e Yoga são abordagens maravilhosas, mas né, um Pilates não voltado à gestação, e Yoga não voltado à gestação, pode machucar sim, né? Tem ali movimentos e posturas né, que lesam a musculatura e um corpo que está se abrindo pela relaxina, né? A gente tem que pensar o que está acontecendo ali, né? Muito mais líquido no corpo, muito mais peso, a mudança do eixo, a mulher do eixo gravitacional, então está mais centrado lá atrás, de repente a barriga vai crescendo, ele vai mudando para frente, a mulher se desequilibra, o pé, a relaxina, ela abre o pé, ela abre as articulações, então a mulher, às vezes, ela, né, não tem uma pelve bem equilibradinha, isso aí vai, realmente, né, pode acontecer dela sentir dor, né, por causa desses né, não ajustes ali, né, sentada por muito tempo. Na pandemia, isso aconteceu de montão, porque as mulheres ficaram mais dentro de casa, então eu recebi muita mulher com dor nas costas aqui, e a gente foi fazendo as estratégias aqui de o que dá para fazer aqui na telinha, gente, né? E hoje a gente vai contar para vocês um pouco através da telinha, né? O que a gente pode fazer para a mulher, né? Alguém quer comentar também, gente? Vocês podem... Aqui é um bate-papo, tá? Não é assim, esse formato de aula ficou, né? Mas é um bate-papo, a gente quer saber de vocês.
Contra Eliane. Conte Eliane. Eliane hoje não está na rua, né? Hoje você não está lá no barzinho. Não, hoje já consegui chegar em casa em tempo, né? Ela vai para o happy hour dela e fica tendo aula de fisioterapia. Fico lá só nos movimentos, todo mundo olhando, aí eu, vamos embora, gente, vem movimentar junto. Que linda. Mas está tudo E aí, bem. você percebe muitas gestantes com dor nas costas? Como é que é? Bem, essa parte eu não posso falar, porque não atendo gestante, né? Então, eu não tenho o que falar. Só ouvir de vocês. Não atende ainda. Atende ainda. Então, eu no sábado, eu fui num evento que uma psicóloga que trabalha num sex shopping me convidou, né? Eu a conheci num evento de uma amiga minha que casou. E aí, conversando, falei que era fisioterapeuta e tudo mais. Eles criaram ali um espaço, numa equipe multidisciplinar, onde tem a nutricionista, tem ela e mais uma outra psicóloga, uma educadora física, e aí pediu para eu ir lá conhecer o espaço, né? Porque elas querem fazer um trabalho voltado mais para gestante. Tem mais alguma coisa que agora eu não me recordo o que é. E aí, seria interessante você vir fazer um trabalho com a gente. Eu falei assim, tá, vamos conversar, né? Aí ó a Líris aí e a Sandra Cícila. Vai lá, tá traindo, vem aqui toda semana. Lei da atração, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Pois é. Eu só fico olhando, né, Li? A Líris sabe, eu fico só olhando. Estou aí participando, só ouvindo. Depois, dor lombar na gestação, é interessante que quando eu observo muito, Sam, quando aparece a dor lombar, às vezes tem um período de a pessoa apareceu, mas como a gente não aceitou. Eu aceitei. Você aceitou então, tá bom. Aceitei, eu estou aqui aceitando. Tá ótimo. Quando tem as modificações, né, das alterações posturais na gestação, que na verdade são adaptações da postura ao tamanho da barriga, né, e ao ganho ponderal, que é o ganho de peso na gestação. E tem um momento em que aquela dor ela aumenta, né, mas depois as estruturas se acomodam. Então, eu percebo que, assim, em torno de 20 semanas, 25 semanas de gestação, a dor dá mais exacerbada, aí ela passa um período com dor, mas parece que, às vezes, a dor se acomoda ali, e aí ela não chega até o final da gestação. E tem pessoas que já tinham dor na lombar, começam com essa dor desde o início da gestação, a barriga nem aparece, só pela alteração hormonal, de aumento dos espaços articulares de maior instabilidade, já dá dor, né? E essas pessoas vão ter dor até o final da gestação, né? Então, aqui a gente tem esses diferentes quadros, né, Sandra? Você observa isso também? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa já veio com desalinho, com alguma questão, e ela até relata, eu já tive algumas dores, tal. Às vezes nem sempre é a mesma, mas você já percebe que algo ali no corpo dela, né, já tinha ali, né, já não estava com aquele alinhamento legal, né, com aquela postura bacana. E claro que as adaptações, né, então o sacro que começa a ter mais movimento, porque a relaxina vai abrir, né, todas as articulações. O sacro que começa a ter mais movimento, né, a última vértebra lombar com o sacro, que é geralmente ali que dói mais, né, o piriforme. Então, toda essa região, ela vai sofrer uma sobrecarga maior, ela vai sofrer uma mudança do eixo, né, uma mudança
da musculatura, né, dessa relação dos tecidos de sustentação, e aí combinado com toda a questão né, das atividades de vida diária da mulher, se ela está muito parada, se ela não está muito parada, se ela está em movimento, as questões emocionais também, né? E isso que a Liris falou é muito interessante, porque é isso mesmo, a gente vê um período ali entre o primeiro e o segundo trimestre com dor, de repente ela passa. E aí, no final, ela volta um pouquinho de novo, porque aí a barriga fica maior, ou porque o bebê encaixou, ou porque N coisas podem ter acontecido ali, né? Mas o fato é que o corpo está tentando se adaptar e está tentando encontrar uma maneira, porque o corpo é inteligente, né? A gente sempre tem que partir desse princípio, alguma maneira de se organizar, né? Então, tanto eu como a Liris, a gente tem estratégias para essas mulheres. Eu gosto muito de usar as bolinhas, hoje a gente estava falando das bolinhas, né, Liris? E usei muito as bolinhas, né, para fazer um relaxamento aqui na região da musculatura pelvitrocanteriana, né, dessa região da pelve que fica bem, né, bem sobrecarregada, e também eu acho as bolinhas interessantes no alinhamento ali, né, quando você coloca duas bolinhas, você também está colocando uma indicação ali de alinhamento, né, então tem algumas coisas que a gente consegue fazer com as bolinhas, com a musculatura também estabilizadora da pelve, core, né, Liris? Trabalhar essa musculatura estabilizadora para ver se dá uma segurada, porque também não dá para a gente... Olha só, né, gente? A gente tem que pensar assim, em relaxar o que está tenso, mas segurar aquilo que está relaxando demais, né? Liberar tensões, às vezes, dos ligamentos, que às vezes ficam, né, mais encurtados, especialmente o ligamento redondo aqui da frente, né? E sempre trabalhar o eixo, sempre trabalhar essa questão do, né? Como é que você está? Como é que você está no equilíbrio? Como é que você está em pé? Faça pausas, não fica muito tempo sentada demais, com um ângulo fechado do tronco em relação às pernas, né? Certo, Lira? Certo. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, Sam, é a questão do alinhamento postural, com base muito na percepção o tempo todo, assim, né? Então, porque a postura na gestação, ela precisa de uma acomodação, porque ela vai mudando ao longo da gestação, é óbvio que essa barriga vai crescendo, mas o que funciona mais é ela perceber para onde ela joga o peso e como que ela busca o melhor alinhamento do corpo para manter uma postura alinhada. Então, eu não falo de trabalho na gestação, um trabalho de reeducação postural, eu falo um trabalho de alinhamento, de ajuste postural para uma correção, onde o que vai direcionando essa correção é a percepção. Então, a gente sempre começa com a observação das atividades de vida diária, de como ela está fazendo essas atividades de vida diária, trocando roupa, agachando, sentada para comer, sentada trabalhando, escovando dente, lavando uma louça, sentada assistindo televisão, né? Como é que ela para numa fila, né? Como é que ela está andando? E a partir de como ela se observa, de como ela sente, ela vai sempre buscar um melhor alinhamento, um ajuste para o melhor alinhamento. Sabendo que esse ajuste, ele é um ajuste que não é um ajuste perfeito. Porque essa coluna, ela precisa de mais curvatura. Ela vai ganhar mais curvatura na gestação, né? E a gente só vai tentar compensar isso. E outra coisa que vai ajudar a compensar essas curvaturas que aumentam são os alongamentos. Então, a partir desse trabalho postural, de percepção, de se observar, de buscar um melhor alinhamento nas atividades de vida diária, a gente vai trazendo alongamentos diários, que eu chamo de atitudes de cuidado, de higiene corporal, né? Então, o que você pode fazer de manhã, quando você acorda, para você levantar?
né? Então, é muito bom de manhã os alongamentos de rotação na cama mesmo, né? Então, você roda para um lado, abre, vai criando os espaços, né? Aí, quando você virar do lado, sentar na cama, você alonga o corpo para frente, senta para fora da cama, estica o braço lá para cima, sentadinha, desce o corpo para frente. Aí vai levantar, levanta, estica todo o corpo, se estica, pode descer até o pé, se estica umas 3 vezes, esse alongamento dinâmico, assim, de sentir se esticando, né? Então, isso prepara o corpo para o movimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e é um cuidado que não leva tempo para fazer, né? Aí, eu sempre costumo trabalhar, no final do dia. Como é que é o cuidado no final do dia? Você abraça o joelho, né? Então, para encaixar a barriga ali, você afasta os joelhos, abraça os joelhos dessa forma, e aí você segura sentindo toda a lombar alongando. E aí você pode fazer um movimento circular para um lado, um movimento circular para o outro com as 2 pernas. Pode esticar uma perna, segurar uma perna só, com uma perna só segurando aqui, você faz um movimento circular para um lado, circular para o outro, depois você muda também de perna, né? Então, a gente tem um repertório simples de ajustes posturais, simples de alongamento, que vão trazendo um conforto também para essa região lombar. E o que vocês acham disso? É possível fazer, né? Não é uma coisa absurda, e você adapta um estilo de vida até um pouco mais saudável, com mais movimento nas suas atividades. E o que eu e a Sandra a gente comentou hoje foi muito dessas atitudes posturais, né, Sandra? Ao longo do dia. Você quer falar um pouquinho da troca de roupa, de colocar o sapato, quer dar algumas orientações? É isso mesmo, né? E acho que a gente colocar no nosso cotidiano esse aprendizado, né, de educativo, de educação somática mesmo, né? E colocar a percepção, como é que você está apoiando os pés, você está apoiando os pés equilibrando, né, o peso do seu corpo, como é que você está apoiando o seu equilíbrio, né, os joelhos, eles estão hiperestendidos ou não? Então, assim, né, a sessão de fisioterapia, ela sempre é para dar essa consciência, né? Acho que a gente pode começar os exercícios já, Liris. Beleza, a gente ótimo. fazer, né? Vamos vivenciar, gente, vivenciar que isso é importante. Eu posso começar com uns exercícios posturais mesmo, né? Pode, depois eu quero trabalhar um pouco as bolinhas. Eu queria saber se tem alguma grávida aí. Grávidas? Não tem ninguém grávida aqui hoje. Nós vamos mudar esse nosso encontro para físios em movimento. Ó, pode também pegar suas bolinhas, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho com essas bolinhas. Com a postura, para a postura. Lavínia Müller. Eu posso começar com os alongamentos? Bora lá. Bora lá. Eu gosto muito de um trabalho encostada na parede, né? Quando eu atendia convênio, eu atendia muitos pacientes de convênio com dor na lombar. E aí eu fiz uma sequência de alongamentos simples que, para grávida, eu adapto muito. Então, nessa posição, a gente sempre começa com as pernas cruzadas, de uma maneira confortável, e você vai encostar as costas na parede, né? E você vai procurar encostar desde a cabeça e vai sentir as regiões que tocam a parede, as regiões que não tocam. E aí, sentindo os ossinhos do bumbum, empurrar para baixo, o topo da cabeça ir lá para cima, e aí você vai percebendo o que vai mudando, aonde que vai encostando na parede, como que é o abdômen, qual a sensação dos músculos das costas e qual a sensação dos ossinhos mesmo, da coluna.
Aí você vai sentindo que vai crescendo o topo da cabeça. Aí você vai empurrando as costas, crescendo o topo da cabeça, empurrando as costas, crescendo o topo da cabeça. E você vai percebendo aonde tem tensão. Olha que interessante. No momento que você vai empurrando as costas e crescendo o topo da cabeça, você vai percebendo que vai meio que tensionando os músculos das costas. E aí você sente também que parece que o abdômen também vem para dentro, que ele contrai, né? Então, empurrando os ossinhos do bumbum, crescendo o topo da cabeça, empurrando as costas. Aí você vai levando o ar nas regiões de tensão. Aí você sente que aquela região de tensão relaxa quando você puxa o ar, e aí quando você solta o ar, você tenta empurrar as costas e sente a contração, sente a tensão quando solta o ar. Aí quando você puxa o ar, você relaxa a tensão e descola um pouquinho da parede para relaxar, para sentir mesmo o relaxamento. Aí você solta o ar, empurra as costas na parede. Aí puxa o ar, relaxa. Solta o ar, empurra as costas na parede. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, empurra as costas na parede. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, empurra as costas na parede. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, empurra as costas na parede e percebe que quando você vai fazendo isso contínuo, os músculos relaxam. E vai ficando mais fácil você empurrar as costas na parede sem sentir tanta tensão. Então, você expande, relaxa, respira, solta o ar, sente a contração, empurrando as costas. Respira, relaxa. Solta o ar, empurrando, crescendo. Puxa o ar, respira, relaxa. Solta o ar, empurrando as costas na parede, crescendo. Puxa o ar e relaxa. Solta o ar, empurrando as costas na parede. Relaxa. Percebe que esse trabalho de postura já ficou mais fácil. Agora você não precisa nem forçar a cabeça lá para a parede. Tenta deixar a cabeça até um pouco mais para frente, mas busca, a partir dos ossinhos do bumbum, o melhor alinhamento da tua coluna e vai crescendo, esticando a coluna sem levar o queixo lá para cima. E aí você vai percebendo que ao empurrar os ossinhos e crescer o topo da cabeça, tem uma parte bem na sua torácica que tensiona. Aí você vai relaxar essa tensão, pode até fechar um pouquinho o peito, assim, para não forçar muito, e respira lá naquela região das costas. Aí você solta o ar, empurra os ossinhos do bumbum, os ombros para trás, crescendo o topo da cabeça. E vai forçando esse crescimento, vai sentindo que quando puxa o ar, relaxa, pode enrolar um pouquinho, respira ali naquele meio das costas, que é um ponto que mais tensiona.
Aí solta o ar, empurra os ossinhos do bumbum e cresce mais. O que eu fui percebendo nesse trabalho? Que quando a gente trabalha com a postura, a tendência é a gente tensionar quando a gente faz o alinhamento postural. E nas gestantes, elas tensionam mais essa região do meio das costas. Parece que trava mais a respiração. Mas quando a gente traz, né, o movimento de descolar da parede, depois de enrolar aqui um pouquinho, fechar um pouquinho os ombros, respira nas costas, solta o ar, vai empurrando os ossinhos, vai crescendo o topo da cabeça, puxa o ar, relaxa as costas, respirando no meio das costas, solta o ar, vai empurrando os ossinhos do bumbum, crescendo o topo da cabeça, sente a tensão do meio das costas. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, sente a tensão. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, sente a tensão. Então, o que a gente fez? A gente fez o puxar o ar, sair um pouquinho da parede, soltar o ar e empurrar as costas na parede. Também tensiona. Depois, a gente foi para descolar um pouquinho da parede, né? Você descolou a cabeça da parede. Aí, quando você empurrou os ossinhos, cresceu o topo da cabeça, você sentiu o meio das costas de novo tensionar. Só que aí a gente fez diferente, a gente fez fechando os ombros, as costas, respirando lá nas costas, soltando o ar e crescendo. Então, você fez devagar um movimento na sua coluna. E com o movimento, você foi soltando as tensões enquanto você trabalhava o alinhamento postural. Porque é isso, o que melhora a dor, o que melhora a tensão é movimento. Quando a gente vai percebendo que esse movimento ele pode vir dentro de um alinhamento postural, que não é rígido, que ali dentro você está fazendo um pouquinho de abertura do peito, um pouquinho de fechamento do peito, trabalhando a respiração para ir soltando aquelas tensões que travam a coluna. Esse movimento vai descolando as tensões, principalmente desse meio das costas. Depois de você fazer um pouco esse trabalho, você vai esticar as pernas. E aí eu falo que é a prova dos 9. Passar nessa prova é difícil, né? Porque é difícil você esticar o joelho, mantendo o dedo do pé na direção da cabeça. Aí você vai ver se ela vem com o corpo para frente, né? Se a gestante vem com o corpo para frente, e a dificuldade dela esticar a perna. Se tem dificuldade de esticar a perna, a gente mantém o joelho um pouquinho dobradinho. E aí a gente vai manter com o joelho dobradinho, o melhor alinhamento da postura, a partir dos ossinhos do bumbum, crescendo. E aí, devagar, a gente vai esticando uma perna, você solta o ar, estica bem uma perna. Aí puxa o ar e volta essa perna que esticou. Aí você solta o ar, estica outra perna. Puxa o ar e voltou. Solta o ar, estica a perna. E aí você vai fazendo esse movimento de dobrar o joelho e de esticar, mas alternando, uma perna de cada vez. E aí você já vai percebendo que à medida que você estica, solta o ar, estica, parece que vai ficando mais fácil a cada movimento você ganhar alongamento. Então, soltou o ar, esticou, mas o dedo do pé precisa estar na direção da cabeça. E o calcanhar indo lá longe, para ganhar espaço mesmo aqui da coxa femoral, né? Ganhar esse alongamento do músculo atrás do joelho, que é o isquiotibial. E aí vai mantendo o alinhamento postural, solta o ar, cresce o topo da cabeça, estica. Depois de fazer isso algumas vezes, você tenta esticar tudo. E vai soltando o ar, crescendo o topo da cabeça, esticando tudo. Aí relaxa. Solta o ar
esticou tudo. Puxa o ar, relaxa. E uma respiração fluida, sempre soltando o ar pela boca, sorrindo. Puxa o ar, solta o ar e vai esticando, né? Depois desse trabalho, a gente vai dobrar uma perna e vai esticar a outra. E aí, que é interessante para o alongamento lateral. Então, a gente vai descendo e você sente que trava, que tem um ponto que não dá para ir mais, porque pega aqui a região interna da coxa, pega do outro lado. E você vai respirando, puxando o ar, soltando o ar, soltando o peso. Respira fundo, puxando o ar, soltando o ar, soltando o peso. Respira, puxa, solta o ar, soltando o peso. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, solta o peso. Puxa o ar, relaxa. Solta o ar, soltando o peso. E volta devagar. Isso. Volta devagar. Respira. Deixa as coisas voltarem. Vai esticar uma perna, vai dobrar outra. E vai alongar. Inspira. Puxando o ar. Soltando o ar. Vai relaxando, soltando o peso do corpo. Puxa o ar, solta o ar. Inspira. Puxa o ar, solta o ar. Vai soltando o peso do corpo. Puxa o ar, solta o ar, vai soltando o peso do corpo. Vai sentindo alongamento, sem forçar. Vai percebendo o lado que você alonga mais. Sem tensionar. Ganhando esse alongamento, devagar, vai voltando. Lembra que é um elástico que você esticou que não pode voltar de uma vez. Você tem que voltar devagar. Isso. Aí você vai juntar os dois pés nessa posição mesmo. E aqui, olha, se a dor é de um lado mais, que às vezes tem dor na lombar, que corre para a perna. Do lado que você sente dor, você vai deixar o pé mais para frente. Então, fica assim, dobradinho, mas com o pé um pouquinho mais para frente. E aí você vai descer e vai mostrar o peito lá no pé.
E aí depois você joga as costas para trás, arredonda. Arredonda e tenta descer um pouquinho mais. Puxa o ar abrindo o peito. Solta o ar, vai fechando o peito. Puxa o ar, vai abrindo o peito. Solta o ar, vai fechando o peito. Puxa o ar, vai abrindo o peito. Solta o ar, vai fechando o peito. Puxa o ar, vai abrindo o peito. Solta o ar, vai fechando o peito. Aí volta devagar. E para finalizar, sempre depois que a gente faz esse trabalho de alongamento, né? Sai da parede, sente a coluna sem encostar na parede, fecha os olhos, sente os ossinhos do bumbum, vai buscando a sua percepção da melhor postura e pensa como foi o processo. Como foi o processo de empurrar as costas na parede? Como foi sentir a tensão? Depois respirar na tensão. Depois movimentar um pouco com a respiração, né? Descolando as costas da parede. Depois, como é que foi? Sem encostar a cabeça na parede, soltando o ar, crescendo mais, puxando o ar, fechando o peito, soltando o ar, crescendo mais. Percebeu como você trouxe o movimento, junto com a respiração, um movimento pequeno do seu tórax, da sua coluna, como esse movimento foi soltando as tensões, como foi usar a respiração para relaxar, levando o ar até os músculos tensos, como foi percebendo o alinhamento da postura depois de soltar essas tensões, como foi trabalhar o alongamento da perna de um lado, da perna do outro, mantendo a coluna encostada na parede, esticando uma perna, depois a outra. Mas como é que foi fazer o alongamento de inclinar para a lateral, para um lado, depois para o outro? Como é que foi fazer o alongamento no final? Lembra desses músculos que alongaram? Como foi sentir os músculos esticarem? Qual a sensação que você teve durante o movimento, durante o exercício? Depois, como foi perceber seu corpo? Como é que você estava antes do exercício? Como é que você está agora? Percebe que quando a gente faz o movimento de uma forma sutil, leve, tranquila, traz muito mais conexão, percepção, esse estado de presença. Aparece que a mente vem, né? À medida que eu vou falando do movimento, vai te ajudando a se concentrar mais, a sentir as partes do corpo, à medida que eu vou comentando com vocês. Como isso traz a atenção, o foco para o momento presente, para as sensações corporais, percebendo, sentindo, observando. E sempre procurar, né, uma relação entre essas tensões com o aspecto emocional, que a tensão sempre traz uma sensação de desconforto, mas quando você solta a tensão, você consegue perceber uma sensação de bem-estar interno ao soltar essa tensão? E uma coisa que a Sandra fala muito, né, o movimento interno da inspiração daquilo que você traz para dentro, daquela pausa, e da expiração, que é o que você coloca para fora. É isso, né, Sandra? Esse movimento de ins, trazer para dentro, e o movimento de ex,
levar para fora. Movimento fluido, contínuo, né? Que quando a gente vai trazendo essa sensação do músculo que se expande na inspiração, do músculo que contrai, que tensiona na expiração. Certinho? Oi, foi tudo bem aí? Como é que foi? Vocês estão me ouvindo? Nitidamente, foi ótimo. É. O Romeu deixou você fazer os exercícios? Deixou. Deixou. É. Fiz aqui no sofá, mas depois eu vou É. sentar na parede, vou fazer direitinho, tá? Olha só, que legal. Aí, E aí ele aí, estava meninas, aqui. como vocês estão? Sandroca, pode falar. Você está me ouvindo? Falou tudo, querida, tá ótimo. Estou aqui na viagem da Lilis. Mas aqui, porque não tem onde me encostar, então eu fiz sem parede. Eu gosto sempre de fazer o que a Lilis propõe, porque a gente tem, às vezes, né, a gente propõe coisas diferentes e cada um com a sua pesquisa, né? Porque eu acho que esse é uma coisa bem bacana, assim, para as físios, né? De estar bebendo de fontes diferentes e fazendo o seu repertório, né? Só para finalizar, assim, eu ia falar das bolinhas, mas eu não vou. Vou falar do espaguete, que uma ferramenta que eu gosto muito. Tenho espaguetes muitos aqui na minha casa, e para onde eu vou, eu levo espaguete para viagem, eu levo. Porque eu penso assim, né? Se a gente for pensar na biomecânica do corpo, a Liris também. A gente é a rainha das bolinhas de espaguete. Se a gente for pensar na coluna, né, e depois no sacro aqui embaixo, né, na coluna no sacro, a gente vai pensar que o sacro está suspenso por muito mais músculos aqui em cima do que aqui embaixo. Então, a tendência mesmo é que o sacro ele se horizontalize, né, que haja uma nutação do sacro aqui para trás. Então, eu gosto muito de propor porque as mulheres já ficam sentadas demais. Então, eu acho que sempre as pausas, eu sempre proponho que ela faça ou de pé ou deitada, para abrir o ângulo da coxa femoral, né? Parar de ficar na posição sentada, que encurta os ligamentos, né? Os ligamentos redondos e tal. Então, o espaguete, eu gosto tanto de colocar assim, né, na coluna inteira, e aí ela fica de joelhos sempre dobrados e pode fazer uns movimentos para um lado, para o outro, isso é bem gostoso, mas é muito importante que quando ela saia, ela permaneça no chão para sentir o efeito que o espaguete deu. Tem umas que são apressadinhas, já fiz, ponto, né? Então, esse modo que a Liris fez o exercício, é um modo que a gente vai adentrando, você vai se percebendo, você vai se incomodando às vezes, vai falando, nossa, aqui tá tenso, nossa, eu não tinha reparado, nossa. E só desse jeito é que a gente consegue fazer essa conexão com o corpo também, né? Então, o movimento na presença, com consciência, ele faz toda a diferença. A gente faz uma ligação lá com o cérebro. O movimento que a gente não pensa, que vai conversando que nem na academia, não é para nós. Nós somos fisioterapeutas, a gente é uma outra pegada, né? Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar na região do sacro. Então, vamos pensar, né? Vou mostrar meu bumbum aqui para vocês, tá? Aqui estão os dois furinhos, né? Os dois forames sagrados aqui e o cóccix aqui embaixo. Então, eu coloco um mais para cima, um mais para baixo. Uma região que seja confortável para ela. Na pandemia, a gente usava uma toalha enrolada quando ela não tinha um espaguete. Bem enroladinha, assim, bem uma toalha de banho, né? E coloca lá no saco, dobra as duas pernas e simplesmente relaxa, solta o corpo.
E aí você vai relaxar essa musculatura, né, que sustenta o sacro, né, e que está fazendo com que ele fique horizontalizado. Então, você apoia o espaguete aqui no sacro, né, apoia ele aqui no sacro, o sacro vai dar uma entradinha. Só fazer isso já vai dar um grande alívio na lombar aqui atrás. Vai abrir espaços entre o promontório e a última vértebra lombar, vai relaxar essa musculatura, e enquanto isso ela respira, solta o corpo, né? E aí, com o espaguete eu faço outras coisas, aí fica para outra vez, a gente fazer uma sessão só de bolinhas e espaguetes. Que tal, Liris? Só com esses recursos. Tá bom, gente? Então, é isso. Acho ótimo. Comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu acho importante falar também que a semana que vem a gente vai mudar, né? Já muda o horário. Vamos mudar para quinta-feira. Recursos super acessíveis, isso mesmo. E isso, para mim, eu desenvolvi muita coisa na pandemia, porque assim, o que você tem aí em casa? Eu tenho uma bolinha. Né, então, não tem um espaguete, enrola uma toalha. Né? E eu acho que, assim, eu gosto muito da perspectiva dessa educação somática e de que você tenha recursos para que você possa se auto-organizar. Né? Para você, por exemplo, vai acabar aqui, eu já vou deitar no espaguete, porque eu estou com vontade de fazer isso, estou sentindo que tá fazendo uma falta depois do dia longo, né? E isso ensinar para as pessoas que elas façam isso, né? Essa auto-organização, essa higiene corporal que a Liris fala, né? Não sei se é nessa linha, né? O meu tá cortado, meu espaguete, ó. Tô perguntando o tamanho do espaguete, o meu eu cortei. Esse aqui é cortado no meio, aí do meio eu cortei meio. Deu um pouco menos, né? Aqui, porque às vezes, para fazer alguns trabalhos na pelve, ele menorzinho é mais fácil, né? E esse daqui dá para colocar nas costas também, sem precisar ser o grandão. E eu corto uma parte menorzinha que não está aqui, mas eu mais ou menos do tamanho de um braço, assim. Então, uma parte sempre mais curtinha e a outra mais longa, para poder caber para os homens também, né? Eu também faço isso aqui, ó. Isso aqui é uma delícia. É, uma delícia. Fica bem na paravertebral, e aí você pode fazer a ponte. Então, você vai e volta, vai fazer uma montagem da coluna. Maravilha. Muito gostoso. Vou deitar nas minhas fisioterapeuta que se preza, tem rolo em casa, tem... Né? Relaxa. Não tem como, né, Sam? A gente fica brincando com o corpo, né? É isso aí, gente. Cada um vai fazendo aí, né, a sua cestinha de tesouros, né? É isso mesmo. Muito bom, viu? Adoro esse nome, Cesta de Tesouros. Obrigada aí pela atenção e um beijão. Quinta-feira que vem, hein? Tá bom? A gente vai divulgar para vocês, tá? Muito obrigado. Postem lá que vocês assistiram. É importante que a gente tenha mais pessoas. Convidem as grávidas para virem. Pausa para foto. Uau! Sandrinha! Aê, Lavinha! Vou postar lá. Lindinha. Tá ótimo, queridas. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Até.